depois de toda a correria para voltar para Portugal, chegar, organizar a casa, começar a nova rotina, vieram aquelas coisas que ninguém escapa, né? Que é a documentação e a burocracia do dia a dia. E nesses quase 2 meses, a gente já conseguiu resolver bastante coisa, muita coisa mesmo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo que a gente já resolveu, desde das documentações mais importantes até aquelas que a gente só lembra quando chega realmente, quando realmente a gente imigra. E que fique bem claro desde já que eu não estou dizendo que essas burocracias, né, essas documentações, essa dificuldade, né, toda é porque estamos em Portugal. Eu estou dizendo que são burocracias que quem migra tem que resolver no começo, independente de onde você for morar. Se for na Irlanda, se for em Londres, se for na Espanha, independente de onde você for morar, você tem que resolver algumas burocracias, você tem que resolver algumas documentações. Então, que fique bem claro para depois ninguém vir falar, mas tá falando mal de Portugal. Não estou falando mal de Portugal, estou falando a nossa realidade, o que nós precisamos resolver assim que a gente chega em Portugal, que é onde eu estou morando. Independente se fosse aqui, quando a gente voltou pro Brasil também da primeira vez, a gente teve que resolver algumas burocracias também. Então é isso, que fique claro. Então, que bom ver você por aqui novamente e sejam bem-vindos a mais um episódio do De Novo Portugal. E desde já, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, gosta do meu canal, curte, comenta, se inscreve, que é o principal. E compartilha com aquelas pessoas que às vezes estão se organizando, né, para vir para Portugal. E é isso, bora começar. E como eu disse, eu juntei aqui a lista de documentações, estou aqui no meu escritório. E se ficou faltando alguma documentação que você que já imigrou considera importante e eu não falei aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? Porque como é muita coisa, a gente não consegue lembrar de tudo. Eu fiz a lista em cima do que nós já resolvemos, eu e a minha família. Tem quase 2 meses, vai fazer 2 meses, dia 24, que nós chegamos aqui em Portugal. E é a lista de tudo que a gente já organizou. Então vamos pelo mais importante. Esse é como se fosse o nosso CPF no Brasil. Sem ele você não faz nada. Que é o NIF. O NIF é o número de identificação fiscal. Com esse número, você faz tudo. Em todos os lugares que você vai, eles pedem esse número de identificação fiscal. Ou em alguns lugares, eles podem perguntar o número do contribuinte. Então, é esse NIF. E como que faz para tirar essa documentação? A nossa família não precisou de tirar essa documentação agora, porque como nós já imigramos, né, em 2023, nós voltamos agora, nós já tínhamos esse documento, nós 4. Então, pelo que eu pesquisei, é da mesma forma que a gente fez da primeira vez, está fazendo agora também. Para você que não é residente em Portugal, para você que não tem residência, né, fixa aqui em Portugal ainda, porque para você ter um contrato de arrendamento, eles pedem esse número de identificação fiscal. E para você ter esse número, eles pedem essa comprovação de arrendamento. Então, você vai precisar de um representante fiscal. Esse representante fiscal é uma pessoa que já está legal aqui em Portugal, que já tem residência fiscal aqui em Portugal. Ela vai representar você de forma fiscal. Então, você precisa de ter o seu passaporte e esse representante fiscal. Quem conhece alguém aqui em Portugal, né, que já esteja legal, beleza, então essa pessoa pode fazer esse documento para você. Se você ainda não conhece, provável que você vai ter que contratar alguém que faça esse tipo de serviço. Eu não conheço, como a gente já fez há muitos anos, não, nem sei se essa pessoa que fez pra gente mexe com isso mais, mas na época eu lembro que a gente chegou a pagar 60 euros para fazer essa documentação. Então foi um valor assim bem alto, né, ainda mais que nós viemos em 4 pessoas, mas era o que tinha, a gente precisava dessa documentação e não tinha ninguém para fazer. Então, hoje, se eu não me engano, você precisa de agendar. Da outra vez a gente foi no balcão, a gente acordou de madrugada, bem de madrugada mesmo, a gente não, meu marido, né? Ele ficou na fila e depois, quando deu o horário de entrar, entramos todo mundo junto com a representante fiscal, ela fez a documentação, saiu na hora, esse documento. Então, esse, assim, é o mais importante. Quem já tá vindo do Brasil com visto, né, que agora é obrigatório, já vim do seu país de origem com visto, algumas assessorias, alguns advogados de imigração fazem esse serviço com você ainda estando no Brasil. Então é importante, se você tem condição financeira, né, e já pode vir chegar com essa documentação, é ótimo, você já chega com isso organizado. E logo depois do NIF, é muito importante também você ter o NIS, que é o número de identificação da Segurança Social. A Segurança Social é mais ou menos como o nosso INSS. Então essa documentação é mais para fins laborais. Se você for dispensado do seu serviço, se você tiver que receber algum abono social, ou se você se machucar, né, em trabalho e precisar de ficar afastado, ter alguma baixa, é esse documento. Então, esse documento é extremamente importante. Então, assim, vale lembrar que essa documentação, ela é gratuita. Então, você consegue entrar no site da Segurança Social direto,
direta e solicitar esse documento. Você consegue solicitar ou a empresa que vai te contratar também consegue solicitar. Só o que acontece? Praticamente não encontra datas para agendamento para você conseguir solicitar essa documentação pelo portal, né? E a maioria das empresas que estão aqui não quer ter esse trabalho de solicitar essa documentação. Claro que para a empresa solicitar é muito mais rápido, mas a empresa não quer ter esse trabalho. É muito raro encontrar uma empresa que faça essa documentação para você. Lembrando que ela é gratuita, você não paga por essa documentação. Só que, para você ter essa documentação mais rápida, pode ser que às vezes você tenha que contratar também a mesma pessoa que faz o NIF, geralmente faz esse tipo de documentação, que é o NIS. E eles cobram pelo serviço. Não que estejam cobrando pelo documento do NIS, mas cobra pelo serviço. Na época, eu não lembro quanto que a gente pagou, mas nós tiramos essa documentação também para nós 4. Na verdade, para as crianças, não é tão, assim, importante, né? Porque geralmente a gente usa essa documentação para trabalhar. Mas é bom ter, porque aqui em Portugal tem um programa chamado Abono Família. E quando você declara o seu IRS, né, que você tem 1 ano de contribuição, você também tem que ter sua autorização de residência, você consegue um abono, que é um valor de contribuição que o governo dá para sua criança. Então, se você tiver, a criança tem que estar registrada na Segurança Social, então ela tem que ter essa documentação. Então, assim, eu acho importante tirar, já que tá nesse processo, né, quem vem com família já faz toda essa documentação para todo mundo, para não precisar de preocupar com isso lá na frente. Então, essas são as 2 documentações que eu considero mais importante, que é o NIF e o NIS. O NIF eu ainda considero mais importante, porque sem ele você não faz nada. Nada. Ele é como se fosse realmente o nosso CPF. E lembrando também que eu tô passando nessa lista de documentação, é a lista de documentação que nós precisamos, né, logo nesse começo. E eu não vou falar em ordem cronológica, eu não vou falar o primeiro que eu fiz, o segundo, o terceiro. Eu vou falar pelo grau de importância que eu acho para quando a pessoa chega aqui em Portugal. E a próxima documentação, que é extremamente importante, é a declaração de entrada legal. O que é essa documentação, né? Ela é uma declaração de que você entrou legalmente no país. Então, o que acontece na prática? Quem vem com visto, qualquer visto que seja, no caso, eu e meu marido viemos com visto D1. Nós entramos pela Espanha. As nossas filhas vieram como turista. Então, devido a gente ter entrado pela Espanha, o governo de Portugal não tem ciência de que nós entramos em Portugal. A gente foi de avião, só que é um voo doméstico. E o voo doméstico não tem controle de fronteira. Então, a gente tem que fazer essa declaração de entrada. Ela tem que ser feita em até 3 dias úteis que entra em Portugal. E você tem que ir na polícia, na PSP, né, que é aqui. Não é na PSP de bairro, você tem que ir no comando do distrito, né? Então, você vai procurar lá, jogar no Google, né, da onde você vai, e fazer. Vamos supor que você entrou casal e os 2 têm visto. Esquece essa documentação, vocês não precisam. É só se alguém da família entrou dessa forma que eu falei, como turista, que foi o caso das minhas filhas. Só que, tem um porém. Se você entrou em Portugal, você chegou no voo, né, doméstico, e se hospedou em um hotel, o hotel tem por obrigação fazer essa informação. Eles vão fazer essa declaração de entrada. Tanto que quando você chega e se hospeda, eles vão pedir os dados de todos os hóspedes, todos. Então, ela vai preencher e vai fazer essa informação para o governo. Então, o governo vai ficar ciente de que no dia tal entraram de tal forma. Então, foi isso que a gente fez, a gente preferiu, né? Nós entramos, chegamos em Portugal e dormimos no hotel. Lá eles fizeram a nossa declaração de entrada. Lá no hotel você pega o seu registro de check-in, você pega o seu recibo de pagamento. Todos esses documentos você pede para inserir o nome de todos os hóspedes, para comprovar que você fez essa entrada legal. E como que eu fiz essa informação? Não tirei isso da minha cabeça. Quando eu cheguei aqui em Vila Real, passou um tempo, né? Uma inscrita conversou comigo sobre isso e eu não tinha me atentado. Eu sabia que essa era uma forma legal de fazer, né? Da entrada no hotel. Só que mesmo assim eu ainda fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Aí o que eu fiz? Eu fui no comando da PSP, no comando distrital aqui de Vila Real. Eu fui lá e conversei com o policial. Informei pra ele a nossa situação, né? Já tinha passado os 3 dias úteis. Eu informei pra ele, ele falou, não, vocês não precisam de fazer essa declaração, porque vocês deram entrada no hotel, e o hotel comprova. Eu mostrei a documentação do hotel, ele é isso mesmo. Aí eu ainda expliquei, né, que devido a esse novo sistema do EES, as nossas filhas não têm carimbo no passaporte, aquele carimbo que geralmente coloca, né, porque eles fazem agora o controle online. Então eles digitam os dados que a criança entrou, né, mas eles não carimbam o passaporte. Aí ele falou, então você deve guardar aquele papel que a companhia aérea emite, que é o cartão de embarque, isso.
Então, assim, a gente guardou o nosso cartão de embarque, que a gente fez desde Goiânia até chegar em Portugal. Ele falou pra eu guardar só o de Madrid, Portugal. Só que eu guardei todos, porque vai que precisa, né? Guardei todos, guardei os com atraso, sem atraso, e tá tudo ali na pastinha. Quando a gente for fazer a documentação delas, a gente tem. Eu não guardei o cartão de embarque online. Eu guardei o cartão de embarque mesmo que a companhia imprime pra gente naquelas maquininhas. Então, tá tudo guardado. Então, é isso. Se você entrou com alguma criança, né, adolescente dessa forma, é importante fazer. Se você já chegou com um arrendamento, né, já vai direto, não vai ficar em hotel, vai na PSP nesses 3 dias úteis, é muito importante, e faz essa declaração de entrada. Se você chegou em Portugal, por Portugal mesmo, desembarcou em Lisboa, em Porto, e tem um carimbo, não precisa de fazer isso. Lá mesmo, eles já fizeram esse controle. É só se você vier de outro país do espaço Schengen, entendeu? Então, é isso. Declaração de entrada legal. Outro documento que eu considero extremamente importante, esse eu só vou dar uma pincelada porque depois eu vou fazer um vídeo só sobre ele, que é o contrato de arrendamento. Nós já viemos com o nosso arrendamento do Brasil, né? A gente já chegou aqui com o nosso arrendamento. Então a gente ficou uma noite no hotel e depois veio para Vila Real e já ficou no nosso apartamento. Para esse contrato, a gente tinha reservado do Brasil, mas o contrato ainda não estava pronto. Então, quando a gente chegou aqui em Vila Real, a gente precisou de falar, né, com o senhorio para assinar o contrato. Então, eu considero isso um documento importante. Então, para isso, a gente precisou de apresentar o nosso NIF, o nosso passaporte também, colocou essa documentação, foi a numeração do nosso passaporte, nome completo, assinou, e esse contrato ele é registrado nas finanças. Então, resolvemos essa burocracia e corremos atrás de uma coisa muito importante, que foi chip de celular. Nós saímos do Brasil, nós tínhamos uma conta da Nômade, que a gente não usa, né, mas assim, a gente tinha feito, se caso precisasse, e a conta da Nômade nos dava um chip. Um só, né? Que no caso era do meu marido. E deu um chip. Aí ele cadastrou o chip no meu telefone, que é mais fácil, né? De eu ficar correndo atrás das coisas. Ele ativou esse chip para quando a gente chegasse em Portugal. Então, como a gente chegou pela Espanha, acabou que ficou aquela confusão, né? Chegou sem internet, tivemos que usar do aeroporto. E quando a gente chegou aqui em Portugal, nossa internet começou a valer. Então, deu pra gente fazer tudo. Solicitar, né, o nosso ônibus da Flixbus. A gente conseguiu chamar Uber. Então, assim, foi um quebra-galho. Só que como ela era uma internet limitada, quando a gente chegou aqui em Vila Real, um dia depois acabou. Então a gente fez a solicitação do chip online. Como a gente já tem amigos aqui, né? O amigo do Matheus indicou a gente fazer a internet da UU, que eu vou colocar aqui, WOU. Essa internet, ela é ilimitada e você paga só 7 euros por ela. Então, assim, eu fiquei meio pé atrás, né? Porque da outra vez a nossa internet era da Mel. E eu fiquei assim, com o pé atrás, porque, sei lá, 7 euros, né, internet ilimitada, mas ela funciona perfeitamente. Nesses quase 2 meses nós estamos usando elas e é muito boa. Aí, como era chip digital, que é o nosso caso, né, não é chip físico, já deu pra fazer a instalação imediata. Vocês não reparam não, porque aqui é buzina, é trânsito, é moto barulhenta, é o dia inteiro. Então pode ser que às vezes atrapalhe um pouco no vídeo, mas é isso, não tem o que fazer. Aí a gente instalou a internet no nosso telefone, né, no meu e no do Matheus, pelo chip online, que o nosso permite. O das meninas não tem como instalar de forma online. Aí a gente pesquisando, a gente encontrou, foi meu marido, né, encontrou a internet da Digi, vou colocar aqui também, Digi. Só que como a gente já tinha aderido ao U, a gente ficou com ela, 7 euros, só que a da Digi, ilimitada, é 5 euros. Então, assim, é uma economia muito boa para chip de telefone. Eu realmente, assim, com toda sinceridade, nunca tinha ouvido falar dessa internet tão em conta, né? Mas dessa vez, graças a Deus, a gente conseguiu. Aí a gente instalou no telefone das meninas, só que aí precisou de esperar o chip físico. Demorou acho que 3 dias, 4 dias para chegar o chip físico e a gente ativar no delas. E a internet também funciona perfeitamente. Nesses primeiros dias, foi umas 3 semanas, 4 semanas, 3 semanas, a gente ficou só na internet do telefone. A gente também não tinha televisão ainda, então nem preocupou. Então, quando a gente fez a compra da nossa televisão, já entra, né, a próxima documentação importante, a próxima burocracia importante, que foi a internet residencial, internet aqui para casa. A gente tinha até cogitado não colocar, usar, né, essa mesma, comprar um chip e usar essa mesma como roteador para televisão e para o computador. Só que um amigo nosso que trabalha, né, na Vodafone, ele informou, né, que essas internet para você rotear, ela é muito lenta, pode ser que funcione, mas é lenta. Às vezes a gente vai passar um pouquinho de raiva, e como eu mexo também, faço meus vídeos, né, no computador, pode ser que às vezes não daria certo. Aí o que ele falou? Tem uma promoção da Vodafone que é muito barata, ela é 35 euros, e você paga esse valor e sua internet é ilimitada. Acho que é ilimitada ou tem
como é que fala? Uma quantidade, né? Só que até hoje a gente não atingiu essa quantidade. A gente usa assim à vontade e não. Então, assim, deu muito certo. Então a gente já fez a instalação, ligou, né, na Vodafone, agendou com o técnico. Ele veio, acho que uns 3, 4 dias depois, instalou, é uma internet de fibra. Ele fez a instalação, puxou, porque aqui não tinha ainda, né? Era do modelo antigo. Então ele tirou toda a fiação antiga e colocou essa nova e a internet está aqui funcionando. Então resolvemos essa burocracia da internet. Outra documentação que é importantíssima, você tem um prazo para fazer, eu não sei exatamente agora o prazo, mas você tem esse prazo, que é a alteração da morada fiscal. Lembra lá no começo, quando eu falei do NIF, que se você chegar aqui, você vai precisar de um representante fiscal, né? O seu NIF, número do contribuinte, ele vai estar associado ao endereço da pessoa que cadastrou para você. Então você não pode ficar o resto da sua vida naquele endereço cadastrado. Se chegar alguma documentação, qualquer coisa que fizer, vai para aquele endereço. O que você tem que fazer? Assim que você conseguir um contrato de arrendamento, é muito importante. Conseguir o seu contrato de arrendamento, o contrato já está registrado nas finanças, você entra, faz o seu cadastro, né, no portal das finanças e faz a alteração da morada. Se você não conseguir entrar pelo portal das finanças, vai até uma loja de cidadão, ou então vai até o balcão das finanças mesmo, né? Tenta fazer um agendamento e solicita a alteração da morada fiscal. Eles fazem também, é gratuito, é rápido, não tem burocracia. Eles vão te pedir o contrato de arrendamento, né? E vai fazer a alteração. Aí toda a sua vida contributiva vai ficar relacionada àquela morada. E quando você mudar de endereço, porque a vida de imigrante é assim, né? A gente tá num lugar e depois muda para outro lugar, depois muda para outra casa, para outro bairro. Toda vez que você fizer essa mudança, você tem que alterar a sua morada fiscal. Isso é muito importante. E é isso, a parte da morada fiscal. Como que nós fizemos? Como a gente já tinha morado aqui, né, em 2023, nossa morada fiscal estava na nossa antiga residência. Então, assim, inclusive até chegou, a gente tem contato, né, com a pessoa que ficou lá no apartamento, inclusive chegou algumas correspondências pra gente, mas a gente fez a alteração pro nosso novo endereço. Se a gente mudar daqui, a gente vai fazer a alteração de novo. A gente já tem acesso ao portal das finanças, então nem precisou ir lá. A gente só entrou pelo portal das finanças e conseguiu fazer essa alteração. Foi muito rápido. Ele chega uma correspondência para você no endereço que você informou, no endereço novo. Vai chegar uma correspondência com um código e você tem um prazo para você entrar e digitar esse código lá para validar. Validou, já está alterada a sua morada. Se você não fizer a alteração da morada no prazo, tem uma multa. Então é muito importante que você corra atrás e faça a alteração da morada depois que você tirou o NIF. Muito importante também para quem vem com visto, principalmente o visto D1 e veio sem agendamento. Igual eu falei, eu não tô falando em forma cronológica, mas isso foi uma das primeiras coisas que nós fizemos, né? Como a gente já tinha o NIF e o NIS, né? Foi correr atrás do agendamento da AIMA. Já conseguimos? Não. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu esse agendamento. Eu tô ouvindo histórias de pessoas que tá tentando desde maio e até hoje não conseguiu esse agendamento. Já tô batendo assim, já tô com tremedeira, porque a gente solicitou no dia 27 de junho. Então, 27 de julho, completou um mês, nada de contato. A partir do dia 27 de julho, eu comecei a mandar e-mail. Todos os dias eu tô mandando o e-mail pra AIMA. O e-mail naquele geral, @aima.gov.pt, já até decorei. Então, todos os dias eu tô mandando um e-mail com os nossos dados, esperando esse retorno. Ontem eu consegui ligar, consegui falar finalmente na AIMA, só que eles são muito grossos. Então, assim, ele me atendeu, eu falei, né, que eu tava querendo saber a situação do meu agendamento, pra passar, né, o número do meu formulário, pra conseguir ver como que tava. Ele falou que eu tenho que aguardar, só isso. Tem que aguardar que o e-mail vai chegar e desligou. Então, vamos aguardar, né? Eu tenho, né, guardado também toda a nossa documentação, desde a nossa primeira solicitação, que é o formulário de contato, tudo. O nosso visto tá válido até o final de outubro, então tô despreocupada quanto a isso. Se até final de outubro eles não agendarem, a gente vai ter que entrar judicialmente. Mas é isso, né? A gente vai aguardar o prazo que realmente eles deram o prazo, que são 90 dias. Então vamos aguardar esse prazo, não vamos descabelar. Mas é muito importante correr atrás do agendamento. Você só corre atrás desse agendamento se o seu visto vier sem agendamento, que foi o nosso caso. Se o seu visto já veio com a data e o local certinho, você não precisa se preocupar com isso, tá bom? É só mesmo se veio sem agendamento, que no nosso caso os nossos dois vieram, então nós estamos correndo atrás do agendamento para os dois. Em nome de Jesus, vai sair rápido. Vou dar uma pincelada aqui na parte da escola, que eu já tenho um vídeo, né, aqui atrás, inclusive depois, quem assistiu esse vídeo gostou, né, maratona no canal, tem muito vídeo legal. Nós corremos atrás também da escola das meninas na mesma semana que nós chegamos. Corremos atrás, né, levamos as documentações dela, não vou entrar muito em detalhe, é só mesmo para citar a burocracia, um pouco da burocracia que nós passamos nesses 2 meses. Então assim, corremos atrás, conseguimos a matrícula delas. Essa semana liberou, porque para quem não sabe, né, em Portugal as aulas finalizam dia 30 de junho e vai iniciar, pelo menos esse ano, né, vai iniciar no dia 15 de setembro. Tá previsto para iniciar no dia 15 de setembro.
Então, mês de julho e um pouco de agosto, geralmente o pessoal fica de férias, né? Não é todo o mês, mas tem um período. E, por curiosidade, essa semana eu resolvi entrar no site. Da outra vez que nós viemos, tem um site chamado Mega Manuais Escolares. Nesse site tem todas as escolas de todo Portugal, escolas públicas, né, obviamente, e lá você consegue fazer o levantamento de livros, né, que a criança vai precisar, e das fichas, que são os cadernos de pergunta e resposta, né, os cadernos de resposta. Então, assim, eu entrei pra ver se o nome dela já estava constando e já tinha o voucher da Heloísa, que é do 6º ano. E eu já fiz, né, o levantamento ontem no meu Instagram, vou até deixar aqui meu Instagram, quem quiser acompanhar. Fiz o levantamento de um pouco de livro que é fornecido pela escola, fui lá, né, peguei. E tem 2 livros que vão vir novos, que a gente vai numa livraria aderente, numa livraria aqui próxima, que tem esse programa do Mega, e eu vou retirar os livros lá. Então, eu ainda não fui, né, mas vou. O da Helena ainda não tá liberado no sistema, mas logo vai estar liberado. Então, assim, já resolvi essa burocracia dos livros. Tem também o crachá, que elas precisam, né, do crachá para entrar na escola, para fazer a alimentação. Nesse crachá, eles pedem uma foto tipo 3x4. O que essa foto é importante? Essa foto é importante para fazer algumas coisas da criança. Então, eu não trouxe essas fotos do Brasil, eu tirei elas aqui, né? São 10 euros, então assim, não é um valor barato, 10 euros para cada uma. Vem 8 fotos, tipo passe, que aqui eles falam tipo passe, não é 3x4. Então, veio 8 fotos, tipo passe. E eles deram alguns postais. Tiraram umas fotos, tipo, eu mais elas, só as duas. Achei bem bacana, bem legal. O senhorzinho lá da onde fazem as fotos, né? É muito gente boa. Então, ele tirou algumas fotos nossas e deu de oferta. Ele falou que era oferta, né? E entregou pra gente um monte de foto também revelada 10, acho que é 10x15, né? Aquela tamanho padrão. Então, a gente tirou essas fotos, que também é outra burocracia que a gente precisaria de resolver. Eu já resolvi também essa semana. Já levei na escola, entreguei, né? Para eles fazerem o cartão delas, que a gente só vai pegar no começo do ano letivo em setembro. E na escola também, eles dão os computadores, que é o kit de mídia, né? Que é computador, o fone de ouvido, tudo. E esse kit a gente só vai conseguir levantar na escola quando ela também iniciar as aulas. Então a gente vai na escola e retira um kit para cada uma. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a questão da escola delas, né? De como foi o início, tudo. E conto com mais detalhes, vou mostrar as fotos, tudinho. Mas é outra burocracia. Então na questão escola ficou tudo resolvido. Vamos continuar aqui com as documentações. O número de utente. O que é esse número de utente, né? Aqui em Portugal tem o SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde. É como se fosse o nosso SUS. É o Sistema Público de Saúde de Portugal. E para você ter acesso a ele, você precisa de um número de utente. Esse número também é extremamente importante. Quando a gente veio em 2023, a gente ficou correndo atrás de muita coisa e foi empurrando com a barriga, igual a gente fala, né? E acabou que não tirou esse número. A gente não solicitou esse número de utente. E eu entrei em contato, né, no centro de saúde aqui de Vila Real. Conversei com a dona Carmen, também muito amorosa, muito gente boa. Ela me informou que para estrangeiros conseguir tirar esse número de utente hoje, a gente precisa de esperar 90 dias, desde que entrou em Portugal. Então, vai fazer 2 meses, né, mais 30 dias. Então, a gente precisa esperar 90 dias. E ela me passou uma listinha do que a gente precisa para conseguir tirar esse número de utente. Eu vou falar para vocês. Vou ler aqui, porque tem as documentações, né? Mas é muito simples. Antigamente tinha o número de utente provisório e depois você alterava, né, para o número mesmo, o número oficial, né? Só que agora ela falou que o mesmo número provisório já é o número que você fica. Então não tem mais essa de provisório. Aí o que vai precisar? Estar no país legalmente, né, há pelo menos 90 dias. Então assim, tem que esperar esses 90 dias. Ter o passaporte válido, o NIF, por isso que eu falei que o NIF é importante, para tudo precisa. O PB4 válido, que aí no caso nós já levamos, né, o PB4. Eu não perguntei do seguro-saúde, porque como a gente já tem o PB4, eu não perguntei. Mas é importante você ver, né, que dependendo se você não tiver o PB4, mesmo que você apresenta no visto, né, um seguro-saúde, tenta fazer o seu PB4 para chegar a tempo. E o número do SUS. Eu não entendi essa parte, mas ela pede o número do SUS. Então, se você tá vindo do Brasil e tem o número do SUS, traz esse número. Nós trouxemos, né, tem o número de todo mundo aqui, mas eles pedem o número do SUS. Então, não sei também se são em todos os centros de saúde, né? Se cada um tem a sua forma de fazer esse documento. Mas ela falou que depois desses 90 dias, com essa documentação, a gente consegue fazer. Então, tô aguardando os 90 dias. Mas é uma documentação extremamente importante também. Ela falou que, por enquanto, né, a gente tem que ter esse número de utente, se caso precisar de ir na urgência e emergência. Para marcação de consulta, a gente vai poder fazer marcação de consulta, ter acesso ao médico de família, só quando pegar o cartão de residência. Então, vai demorar um prazo. Mas ela falou que mesmo assim é importante ter essa documentação e a gente vai correr atrás depois dos 90 dias.
Uma outra burocracia que nós resolvemos foi a alteração do nome, né, do titular de água e de energia. Aqui a gente não usa gás, é tudo elétrico. Então, para solicitar a alteração, né, do nome da água da antiga moradora para o nosso, a neta do, como é que fala? A neta do senhorio, que ela tem uma procuração, né, porque o senhorio ele não vive aqui em Vila Real. Então, ela foi comigo na Águas do Norte, que é aqui de Vila Real, né? E ela foi com a procuração, com toda a documentação e passou pro meu nome. Então, lá eles pediram somente o passaporte, o número de identificação fiscal, meu NIF, e com essa documentação eles fizeram o contrato, outro dia eu tive que pagar, né, o mês, adiantar o mês que a gente usou. Adiantar não, né, pagar o mês que a gente usou, porque tem que ficar zero dívidas. E fez a alteração pro meu nome. Então, agora vai chegar todo mês no meu e-mail daqui. Da energia, nós ainda não fizemos. Mas tem um número que o proprietário, né, tem esse número é como se fosse para fazer a portabilidade, para mudar. Então eu posso migrar da que tá aqui atual para qualquer outra que eu quiser, às vezes eu quero uma mais em conta, né, ou uma da minha preferência, companhia de energia, e eu faço essa alteração por conta própria, não precisa dela. Mas é bem simples também, você apresenta esse número, sua documentação, paga a energia do mês, e é muito tranquilo. Então a gente fez essa alteração da água e vai fazer essa semana ainda a da energia. Outra burocracia que nós já resolvemos também foi o cartão de transporte. Para quem vai morar em aldeia, não sei se é tão interessante, né, correr atrás disso, porque provavelmente você vai ter veículo próprio. Mas para quem vive, né, na cidade grande, maior, uma cidade maior, não sei a cidade também que você vai residir, né, que você vai morar, mas se tiver transporte público, é bom você ir no terminal rodoviário, né, da cidade, ou jogar no Google para saber onde que é, no local que você está morando, para fazer o seu cartão. É bem simples mesmo. Eu já tinha feito o meu da outra vez, né, em 2023, que nós viemos, porque eu andava bastante pela cidade, acabei que eu fiz. É muito mais barato para você se locomover. O transporte aqui em Vila Real, ele custa R$1,20, R$1,25, mais ou menos isso. Eu não tô lembrando exatamente, olha que eu usei esses dias, mas eu não lembro mesmo. R$1,20, R$1,25 euros. Então, cada viagem que você faz, cada trajeto, né, se você for, é R$1,20, se você voltar, mais R$1,20, já dá R$2,40. Se você tiver o seu cartão, né, o cartão de transporte, você recarrega ele no próprio terminal. E lá, por 10 viagens, eu paguei R$7,65. Então, saiu bem barato. Saiu 70 cêntimos, mais ou menos, quase 75 cêntimos, né? Cada viagem. Então, compensou demais. Eu prefiro, né? Então, o que precisou? Quando eu fiz da minha vez, eu fui com o meu passaporte, com uma foto 3x4, que é uma foto tipo passe, né? E meu NIF. Eles fazem lá, eu assino um documento, eles emitem. E eu tenho que pagar por esse cartão. Eu pago pelo cartão uma vez só. Tanto que eu voltei agora, meu cartão ainda tá válido. Ele não tem validade, eu só recarrego ele, tô usando ele, né? E na época eu paguei, acho que foi 3 euros, 2 e pouco. Foi alguma coisa assim, pela adesão do cartão, pelo cartão. Então eu paguei esse valor, recarreguei ele e fazia minhas viagens. Tem como você recarregar ele também pro mês todo, que são as 30 viagens. Mas eu recarreguei ontem só com 10 pra... tipo assim, alguma urgência. Eu gosto de andar a pé aqui. No Brasil eu não andava a pé, não. Aqui eu ando a pé. Então, assim, eu ando tranquilo quando preciso de ir. Só mesmo quando o sol tá muito quente que não dá, porque aqui é um sol pra cada um. Aí eu pego o transporte e volto pra casa. Mas fora isso, né, eu vou a pé. E ontem eu resolvi essa burocracia pras meninas. Porque aqui em Vila Real, eu acho que é em todo Portugal, né? Tenho quase certeza que é em todo Portugal. Até os 18 anos, até os 24 anos, na verdade, né? O transporte é gratuito pra estudante. Então, as meninas, né, como vão estudar, elas não precisam do transporte para ir para a escola, mas eu fiz, porque às vezes eu vou mais elas em algum lugar, às vezes elas querem ir no shopping, aí acaba que elas não querem ir a pé, né, pega o transporte. E para pagar essa passagem toda vez fica puxado, para 3, né, no caso, para eu e as duas. Então, eu fui lá ontem para fazer. Paguei R$2,30 pela adesão do cartão delas, né, R$2,30 para cada uma. E já fica, o cartão é válido até 2031, que o senhor falou. Ele falou que em 2031 eu vou lá e renovo novamente. Mas ele é válido, tanto que eu já usei com elas só apresentam o cartão e passa. E é uma economia muito grande. Então, eu precisei apresentar, né? Eu levei um monte de documento, mas lá ele pediu o passaporte, que é um documento de identificação, o NIF, que precisou também, o NIF delas, a foto, tipo passe, e ele falou, ele não aceita foto digital, tem que ser a foto mesmo impressa. A foto e eu assinei um termo de consentimento. Então, eu preenchi todos os dados dela no termo de consentimento, coloquei a data e assinei. No meu não precisou, que era eu que estava fazendo, mas para elas precisou.
Eu levei o comprovativo de matrícula da escola. Ele falou que não precisa, mas pode ser que aqui em Vila Real não precisa, né? Em outra cidade pode ser que precisa. Então é importante levar essa documentação também, que é o comprovativo de matrícula. Saímos de lá com a carteirinha delas, tudo pronto e já usamos. Então eu acho o cartão de transporte muito importante. Se você vai mudar para uma cidade que tem metro, que tem comboio, é importante fazer, né, um cartão de transporte que dê para tudo. Aqui não tem, aqui é só mesmo autocarro. Então a gente fez só mesmo para isso. E agora, por último, mas não menos importante, também não foi a última coisa que nós resolvemos, né? Igual vocês viram, eu tô pulando de galho em galho, né? Tô falando de lá e de cá. Nós fizemos a abertura da nossa conta de banco. E foi uma saga essa abertura dessa conta de banco. Vamos começar do começo. Nós viemos para Portugal com a nossa conta da Wise e com a nossa conta da Revolut. Eu indico, né, fazer tanto uma quanto a outra, é muito bom. Só que da Revolut, para você fazer o levantamento de dinheiro, que é o mesmo que um saque, você paga uma taxa com cartão, né? Com cartão nacional, que no caso é o que você faz no Brasil. E você não tem acesso ao MBWay. Depois eu vou explicar sobre isso. Então, assim, para fazer algumas coisas, a Revolut não estava dando, que era para fazer levantamento de dinheiro, pelo ATM estava cobrando bastante, assim, um valor alto para você fazer um saque. E a gente não queria descontar esse valor, né, de graça. O que aconteceu? A gente veio com a Revolut, veio com a Wise, em todos os lugares que nós passamos, que precisou de passar o cartão, aceitou tranquilo, você faz o pagamento tranquilo, não teve problema nenhum com isso. Foi mesmo para fazer levantamentos. Uma coisa que eu indico, que a gente não fez, mas que se você for fazer, eu indico. Se você for fazer a Revolut e você for 2 pessoas, faz uma conta antes de você sair do Brasil, né, para você vir e usar, e a outra conta deixa para você abrir aqui em Portugal. Porque se você abrir a conta aqui em Portugal, você já vai ter acesso a um IBAN, que é um número, né, o número de identificação. Você vai ter acesso a esse IBAN. E esse IBAN vai ser aqui de Portugal. Você abrindo aqui para Portugal, vai ser um IBAN PT. Então você pode ficar usando essa conta tranquilo. Como a nossa, a gente abriu no Brasil, ficou com o IBAN da Lituânia. Então a gente não tem acesso a algumas coisas, alguns serviços aqui em Portugal bancários por causa disso. Então a gente viu a necessidade de abrir uma conta portuguesa, né, uma conta aqui de Portugal mesmo. Aí começou a nossa saga. Na Millennium, tinha muita gente falando que lá faz abertura de conta com visto, né? E a gente tem o visto, a gente não veio de forma regular. Então a gente foi no banco, Millennium, tanto que lá no painel, quando a gente chega, tem as opções, né? Visto sem autorização de residência, com a abertura de conta sem autorização de residência. Aí quando clica, aparece visto D1, visto de estudo, clicou visto D1. Quando chega lá, eles falam, não, precisa de ter a autorização de residência. Aí eu questionei a menina, né? Falei, uai, mas aqui no balcão de vocês está falando que abre a conta com visto D1, eu tenho visto D1. Se for autorização de residência, não precisa do visto D1. Ela é um conflito, mas enfim, não abriu. Aí a gente foi na Novo Banco. Na Novo Banco, tava muito cheio. Aí eu perguntei a menina que fica lá no balcão também, ela falou que só com autorização de residência. Aí eu joguei no grupo de brasileiros aqui de Vila Real. E uma menina muito querida mandou pra mim, né, no particular, pra eu tentar no BPI. Ela até me passou o contato de uma pessoa lá, o nome de uma pessoa pra falar no BPI. Aí eu fui lá no banco, no BPI, falei com essa pessoa, né, só que deu algumas divergênciazinhas. Quando a gente fez a solicitação da abertura, pegaram nossos dados, nossa documentação, tudo, né, tava tudo sem problemas. Quando passou pra essa certa pessoa, tudo ela questionava. Nada estava do jeito certo. Então, assim, a gente falou com uma atendente no primeiro dia que nós fomos. Ela resolveu tudo, né? Falou, não, tá tudo certinho, sua documentação, papelado, tudo. Quando passou para outra atendente, que foi no outro dia que a gente teve que ir, porque ficou faltando um documento e essa outra pessoa já não tava. Quando passou para essa outra pessoa, nenhum documento já servia. Aí a gente falou, mas a gente veio aqui tal dia e falou, Aí ela falou, não vale. Por fim, ela jogou no sistema, aceitou os dados do meu marido, os meus não aceitou, sendo que nós estamos da mesma forma, né? Do mesmo jeito. E ela falou que para fazer essa abertura de conta, teria que solicitar uma autorização do diretor do banco. E para fazer essa solicitação, a gente era obrigado a fazer um seguro. Esse seguro era 45 euros, que dava 90 para os dois. 45 euros por pessoa, um seguro de saúde. Aí a gente falou, mas 45 euros por pessoa no seguro durante um ano é quase 100 euros. Aí nisso, o sistema do banco não estava funcionando para fazer a cotação desse seguro. Ela já sabia mais ou menos o valor, né, porque ela já tinha passado pra gente, mas o sistema do banco não estava abrindo. Graças a Deus não abriu. Aí a gente veio para casa, né, e chegou aqui, a gente conversou e falou, não, fica inviável pagar esse valor por mês, esse valor é o valor da compra de uma semana.
Não, fica inviável pagar esse valor de seguro, um seguro que, se Deus quiser, a gente nem vai usar. Aí a menina da BPI ligou, né, e mesmo assim ela falou que precisaria abrir essa conta. Aí nisso eu já dispensei. Falei, não, agradeço, a gente não quer fazer abertura de conta dessa forma, porque eu acho um valor muito absurdo. Se fosse um valor de seguro até uns 10 euros, até que eu não falaria nada. A gente tá nessa situação, né? Mas 45 euros, 90 euros para 2 pessoas, um absurdo. Da outra vez que nós viemos, nós tivemos a conta do novo banco. E a gente pagava 6,80 por esse seguro. A gente tinha, né? E olha que a gente ainda veio de forma irregular, que veio como turista. E a gente pagava 6,80 por cada seguro. E dessa vez deu um salto para 45 euros. Então a gente não quis. Aí uma outra amiga minha me chamou, né, pra conversar. A gente conversando, eu falei que nós estávamos correndo atrás de abrir conta no banco. Ela me falou, por que você não tenta lá no Santander com a fulana? E me falou o nome da menina, né? Aí eu falei pro Matheus, não custa nada tentar, bora lá. Aí a gente foi lá no Santander. Foi cedo, né? Não, na verdade eu mandei mensagem pra menina, que ela me passou o telefone, né? Mandei mensagem, ela agendou pra eu ir no outro dia cedo. Aí eu fui lá no outro dia cedo, ela me passou a lista de documentação que a gente precisava, né? Chegou lá, ela conferiu toda a documentação e falou assim, olha, eu vi aqui que o senhor da empresa, do contrato de vocês, né? Ele também tem conta aqui no Banco Santander. Então, por esse motivo, a gente vai fazer a abertura da conta de vocês. Cada caso é um caso. Ela falou desse jeito, cada caso é um caso. Não quer dizer que todo mundo que vem, né, consegue abrir uma conta rápido. Aí a gente pensou, né? Não, graças a Deus, não vai precisar de pagar seguro, não vai precisar de pagar nada. Aí ela pegou toda a documentação, fez também uma abertura de conta para as meninas, uma abertura de conta poupança para as meninas. Tava tendo até uma campanha, você abre a conta infantil e você coloca 20 euros e daqui 2 dias você ganha esses 20 euros de volta. Então você fica com 40, os 20 que você colocou mais 20. Elas amaram, né? E ganharam um porquinho ainda, um porquinho tipo cofrinho, coisa mais bonitinha, todo personalizado, né? Então a gente fez a abertura de conta para elas e fez a nossa. Aí ela informou que teria um seguro saúde que a gente poderia usar para as meninas no valor de 10 euros cada uma. A gente fez, né, esse seguro, querendo ou não, meio que obrigatório, né? Eu acho isso um absurdo, mas fica meio que obrigatório, você fica meio que preso nessa venda casada. Mas a gente estava precisando e conseguiu fazer a abertura de conta. Aí o que ela falou, né? Se futuramente a gente quisesse fazer algum outro seguro, a gente poderia cancelar e fazer outro. Enfim. Aí fez a abertura de conta. Então esse foi o motivo. Não é que a gente precisaria de imediato obrigatório, mas aqui em Portugal tem um sistema chamado MBWay, que é como se fosse o nosso Pix. É mais ou menos parecido. Você digita o número de telefone pelo MBWay e a transferência vai de imediato. É mais ou menos como o Pix. E as contas de banco também ficam associadas a esse MBWay. Para você fazer pagamentos, para você pagar pelo QR Code na hora. Então é muito importante você ter uma conta daqui. E tudo que a gente ia fazer relacionado à transferência, à conta, igual, a gente precisou de fazer a compra para algumas coisas aqui para casa particular. Um exemplo, a gente viu uma mesa na OLX, queria comprar, a pessoa não aceitava outro tipo de pagamento que não fosse MBWay. Aí o que a gente fazia? Corria atrás da Raíssa. Aí a Raíssa mais o marido dela, né, o José, fazia transferência pra gente e a gente fazia transferência pra eles pela Wise. Então ficava essa movimentação. E é muito ruim também ficar incomodando as pessoas. Então a gente correu atrás, principalmente, de fazer a abertura de conta por causa disso. Então, sem mais mistério, né, a nossa conta bancária a gente abriu pelo Santander. A gente abriu uma conta conjunta, a gente não viu necessidade de abrir uma conta para cada um, até porque conta, né, tem manutenção de conta, então a gente abriu uma conta conjunta. O Matheus fica com o aplicativo e eu fico com o cartão, não vejo problema nenhum, tanto que dá para usar tranquilo os dois, né? E a gente escolheu o Santander, não, na verdade foi o Santander que nos escolheu, porque a gente não teve nem opção de escolher o que a gente queria, né? Então, assim, já saiba que se você vem com visto, tá difícil, é igual eu falei, né? Sem o visto, é impossível. Pelo menos abertura de conta, essas coisas. Com visto, eles colocaram muitos empecilhos, pediram muitas documentações, muita mesmo. Até a nossa certidão de casamento do Brasil pediu, ainda bem que eu trouxe, né? Então, assim, eles pediram bastante coisa e a gente vindo com tudo regular. Então, é por isso que eu falo, não vem de forma irregular, de forma alguma, porque você vai passar bastante perrengue, se você vir de forma irregular. Tenta vir com tudo certinho, né? Com visto, tudo legal. Aí tem uma outra pequena burocracia que é relacionada a cartão também, que quando eu assistia vídeos, né, sobre Portugal, eu quase não ouvia ninguém falando sobre isso, assim, exatamente sobre isso, nessa questão de burocracia. Quando você chegar aqui em Portugal, é muito importante você correr atrás de fazer algumas aplicações e alguns cartões de lojas e mercados. Por quê? Muita gente às vezes deixa passar, né? Vai fazendo as primeiras compras, que não são poucas, empurra 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois isso acaba prejudicando o orçamento. Então, assim, igual, um exemplo, né? O Pingo Doce, ele tem um cartão fidelidade, né? Que é o Poupa Mais. E nesse cartão, ele te dá vários benefícios de descontos.
Não tô fazendo propaganda pra lugar nenhum, tá? Tô usando de exemplo. Então, assim, tem uma promoção, você adere ao cartão Poupa Mais. E tem uma. Não sei se são todas as semanas, eu acho que não, eu acho que é semana sim, semana não. Você consumindo, né, comprando 100 euros no mercado, você ganha 15 euros para voltar no mercado depois e comprar, e 15 euros de combustível. Então você ganha 30 euros, né, em cima dos 100 que você passou. Funciona dessa forma: você vai no mercado no final de semana, né, você adere à promoção lá, ao cartão Poupa Mais. Vai na loja, né, no mercado Pingo Doce. No final de semana tá valendo agora de quinta a domingo. Vai lá e compra, faz 100 euros de compra, 101 euros de compra e já vai ficar essa promoção ativa no seu cartão. Quando for durante a semana, aí começa a valer de segunda à próxima quinta. Você vai no Pingo Doce e compra. Vamos supor que sua compra deu 16 euros. Você passa lá o seu cartão, vai descontar os 15 euros e você vai pagar 1 euro pela compra. Então é muito bom, porque às vezes você quer comprar uma besteirinha, às vezes faltou alguma coisa, né, e você quer comprar, você vai lá e compra. E depois também tem uma data lá para você ir no posto de combustível da BP, que é o aderente, né, a essa promoção, e você faz também da mesma forma, você abastece 16 euros, coloca lá, apresenta o cartão Poupa Mais, e eles descontam os 15 euros e você paga 1 euro pelo combustível. É muito econômico. Vamos supor que você faz compra quinzenal, né? E vocês são 2 pessoas, marido, mulher, enfim, 2 pessoas na casa. Faz o cartão para as 2 pessoas, passa a compra, né? E fala, eu quero pagar 100 euros nesse, 100 euros nesse. Eles não importam, eles passam certinho. E você ganha as 2 promoções, ou seja, você ganha 30 euros para gastar durante a semana e 30 euros no combustível. Gente, isso ajuda demais. Isso é uma burocraciazinha assim, né? Que você vai na loja para resolver, mas economiza demais. No Continente também tem uma promoção, não é igual a essa, né? Mas você ganha desconto, tanto na loja, quanto também em postos de combustível, se eu não me engano, da Galp. Então, assim, você tem essa promoção. No Mercadona, né, eu não sei se tem algum tipo de promoção, porque aqui em Vila Real ainda vai abrir o Mercadona, mas eu sei que no Auchan também tem essa promoção. Inclusive, uma ótima dica. Quando a gente foi comprar a nossa televisão, a gente fez, né, esse cartão do Auchan, faz online mesmo. Você baixa o aplicativo, né, baixa a aplicação e digita lá o nome do local que você quer fazer o cartão, põe seus dados, né, também precisa do NIF e faz a aderência do cartão. Quando a gente foi comprar a nossa televisão, a gente chegou lá e eles deram, acho que foi... Gente, eu não lembro, só sei que deu 45 euros de desconto no valor da televisão. Não sei exatamente quantos por cento, né, que foi da promoção. Só sei que a televisão de 300 e pouquinho, que era quase 300 euros, saiu por 265, alguma coisa assim. Só sei que deu uma promoção muito boa. E porque a gente tinha o cartão, e o cartão é grátis, você não paga nada por ele. Então, vale a pena você correr atrás dessa burocracia, de resolver isso. Independente da loja que for, né? Você resolver essa questão dessa burocracia. Você vai fazer uma compra numa loja, na Rádio Popular, você vai fazer compra em qualquer, no IKEA, em qualquer estabelecimento que for, confere se eles têm um aplicativo, confere se eles têm um cartão. Porque você ganha muito desconto nesses cartões. Então, assim, eu acho interessante ter para você economizar nesses primeiros momentos. Então é isso. Se ficou alguma dúvida na questão das documentações, como foram muitas, né? Às vezes eu deixei de falar alguma. Tem muitas burocracias ainda que a gente ainda não correu atrás de resolver porque ainda não chegou no tempo, que é a mudança, né, da carta de habilitação, da carta de condução. Então, mas assim, a gente vai resolver, que é o nosso cartão de residência. E quando for atualizando essas informações, eu vou gravando o vídeo pra vocês. De bônus, vou dar 2 bônus pra vocês, né? O primeiro bônus é uma dica. Eu ainda não fiz, mas eu vi uma pessoa que fez e eu fiquei com muita vontade de fazer, que é mais ou menos isso. E eu vou passar essa dica pra vocês se organizar dessa forma, que eu achei muito interessante. Vou fazer, né? Vou me organizar assim. Criar uma pasta pra cada pessoa da família. Pra cada pessoa. E uma pasta pro veículo, se vocês tiverem. Então, você cria, né? Vamos supor, colocar aqui. Rayane, Matheus, Helena, Heloísa e o carro. 5 pastas. Em cada pasta, você põe a sua documentação. E escreve o nome bonitinho também em cima, né? Com etiqueta, o nome de tal pessoa. Sempre que você precisar de uma documentação, é muito mais rápido de você buscar essa documentação na pasta. Entendeu? Vou deixar tudo bonitinho, tudo separadinho. Eu achei muito interessante essa dica. Se alguém quiser fazer, né? Eu acho que fica muito organizado. Igual da escola, né? A documentação da escola tá junto com a documentação de banco, tá junto com a documentação e tá tudo misturado. Quando a gente precisa procurar, a gente tem que pôr essa documentação tudo no chão e procurar documentação por documentação. Então, separando, vai ficar muito mais fácil de achar qual que é o documento do Matheus. É o NIF? Tá aqui. O NIS? Tá aqui. Então, eu vou usar essa dica. Eu achei muito interessante e tô passando pra vocês também. E outra dica bônus, que é o segundo bônus, né? Que eu achei interessante, eu vou compartilhar com vocês quais os documentos que eu acho importante trazer do Brasil. Você estando no Brasil ainda, você organizar essa documentação e trazer. Eu vou ler aqui, que eu não vou lembrar de todas, tá? As certidões de nascimento. Eu acho importante trazer certidão de nascimento para comprovar, né, a filiação.
Eu não acho interessante você fazer agora apostilamento, fazer ela inteiro teor, né, e apostilar. Por quê? Porque o apostilamento ele tem validade. E você ainda não sabe quando que você vai mexer com essa documentação. Um exemplo, né, as minhas filhas, eu vou fazer o reagrupamento delas, vou precisar dessa certidão de nascimento apostilada. Só que eu não sei ainda quando que eu vou fazer isso. Então eu deixei alguém no Brasil responsável, né, por mexer com essa documentação quando a gente precisar e mandar pelos correios, que é rápido também para chegar, né, não é muito demorado. Então, deixa essa documentação no jeito, traz uma documentação simples, a certidão de nascimento, para comprovar a filiação, por mais que o passaporte tenha, né, mas é bom trazer também a certidão de nascimento. Mas para comprovativo mesmo imigratório, precisa do apostilamento em AIA. Então isso vai ser depois. Deixa tudo organizado. Outra documentação, certidão de casamento. Eu não trouxe a de inteiro teor, eu trouxe a certidão simples, né? O banco aceitou. Se mais alguém pedisse nessa documentação também, eu acho que aceitaria. Tá lá nossos dados. O histórico escolar é muito importante, né? Para quem vem com filhos. Traz o histórico escolar, traz ele apostilado, bonitinho, né? Todo assinado. Aqui no nosso caso, a gente não precisou apostilar, porque a gente entrou em contato com a escola primeiro. Qualquer coisa, entra em contato com a escola, né, para a região que você vai e vê se tem necessidade, porque aqui cada órgão resolve de um jeito. Então, o que acontece aqui em Vila Real, às vezes não acontece em Viseu, em Aveiro. Então, é importante você se informar primeiro. Foto 3x4, que é a foto tipo passe. Se você tá no Brasil ainda e vai vir, tira essa fotografia. Sai mais barato do que você tirar aqui. Sai muito mais barato. E tem uma dica também, se eu soubesse, se eu lembrasse, né, na verdade é porque eu não lembrei, eu tinha feito aí. Tem um aplicativo do Canva, você tira uma foto sua mesmo, assim, né, tira uma foto. Aqui, os documentos, foto de documentos, não tem importância de ser aquela foto séria. Você pode tirar uma foto sorrindo, das meninas ficaram lindas. Das suas crianças, né, tira uma fotinha bonitinha deles, sorrindo, tudo, enquadra, cria um documento no Canva e vai na papelaria e imprime em papel fotográfico. Fala que você quer imprimir em papel fotográfico. Você recorta a foto e traz. Fica como se fosse a fotinha 3x4 e R$3 você consegue imprimir até 30 fotinhas dessa. Então, vamos supor que você tem muitos filhos. Faz uma carreirinha para cada filho de fotos, tipo umas 6 fotos para cada um. Tá ótimo. Você chega aqui, você já economiza muito, entendeu? Então, assim, é uma dica muito boa. Traz uma foto 3x4 de vocês também, é muito importante. Certificados, né, se necessário, vamos supor, você é um técnico, você quer fazer a validação do seu diploma aqui em Portugal, né, traga essa documentação para Portugal e faz os trâmites. Eu não sei como que funciona, porque eu realmente não tenho essa documentação e nunca tive a necessidade de fazer isso. Então, eu não sei como que funciona, mas é uma documentação importante para comprovar, né, a sua experiência. O histórico escolar dos adultos. Isso eu confesso que eu não trouxe e me arrependi. Por quê? Porque alguns serviços, eles pedem, né, a comprovação do ensino médio. E eu não sei por quê, cargas d'água, eu não trouxe essa documentação. Ficou no Brasil. Eu vou pedir, né, para alguém mandar para mim, mas ficou lá, infelizmente. E é extremamente importante também. Por mais que às vezes não tenha equivalência, né, eu ainda não fiz a equivalência do diploma, de nada, mas, enfim, precisa, né? É bom ter. Porque é bom que você comprove, fala, olha, eu finalizei meu ensino médio no Brasil. Mesmo que ainda não está validado, né, mas você mostra que você finalizou. Eu não trouxe, mas é importante trazer. Traga essa documentação. A carteira de vacinação das crianças, né, quem vem com filhos, eu acho que é meio óbvio, traz essa documentação. Aqui, quando você tiver com o número de utente, tudinho, você vai precisar de ir no centro de saúde, né? Eles vão te passar algumas vacinas também que a criança vai precisar, que é daqui de Portugal. Então é bom ter para eles comparar o que a criança já tomou e o que ela precisa de tomar. Documentos médicos, né, de adulto e de criança. Se você toma alguma medicação controlada, se você tem algum problema de saúde grave, alguma coisa, traz essa documentação também de criança. Se a criança tem algum laudo, traz essa documentação. Pelo menos para comparativo, né? Aqui no sistema de saúde daqui, eles vão olhar essa documentação para saber o histórico da criança. Então, é importante trazer essa documentação. E a última, que eu considero extremamente importante, é a sua CNH brasileira física. Aqui não aceita a CNH brasileira digital. Com a física, você dirige, né, junto com o seu documento de identificação, que é o passaporte, você dirige sem problemas. Mas tem que ser a física e tem que estar válida. Isso é meio óbvio, né, mas tem gente que ainda pergunta, né, tem que estar válida. Então, vamos supor que a sua carteira vai vencer no ano que vem e você vem esse ano ainda. Renova ela, deixa ela válida, né, pelos 10 anos, pelos 5 anos, deixa ela válida e traz ela a física, não traz a digital, não adianta. O PID, que é aquela permissão internacional para dirigir, não precisa de mexer com isso. Aqui não precisa.
até porque tem validade, né? Então você vai gastar dinheiro à toa. Só a sua CNH brasileira você dirige aqui. E quando você tiver com seu cartão de residência, você faz a troca da carta de condução para portuguesa, que é importante também. Mas com a física, por enquanto, você dirige tranquilamente, não tem problema. Então é isso, pessoal. Eu tentei fazer um apanhado de toda a burocracia e documentação que a gente precisou de organizar, né, nesse início, que não são poucas. Confesso que eu tô muito sumida do Instagram, sumida aqui do YouTube também, mas é porque desgasta muito. Esse começo imigratório desgasta demais. Então, assim, sua mente tá focada em outras coisas, focada em organizar coisas, né, que é documentação. Aqui na casa também, com criança, mexendo com escola, ainda mexendo com rede social. Então, é muito desgastante. Então, pode acontecer da gente, às vezes, não dá conta. Não dá conta. A gente tem que escolher a nossa batalha. O que a gente vai lutar no dia. E eu confesso que mexer com essa documentação tá mexendo muito com a cabeça da gente. Então a gente prefere mexer com toda a documentação e deixar a rede social um pouquinho de lado. Mas eu pretendo voltar, né? Voltar a todo vapor, me perdoa. E é isso. Espero que tenha esclarecido, né, algumas dúvidas. Se ficou dúvidas ainda, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado a cada um que se inscreve. Muito obrigada a cada curtida, a cada comentário, positivo, negativo também. Deus abençoe a cada um, o processo de cada um, né? Que logo, logo vocês estejam aqui vivendo esse sonho também. Um beijo e até o próximo vídeo.